Damos graças ao Senhor por que podemos estar reunidos hoje à noite e estudando um pouco também da sua palavra. E também damos graças por todos vocês que já chegaram e pela oportunidade que a igreja também me dá de trazer um pouco da mensagem bíblica hoje à noite. Né? Você está no livro de Gálatas, você sabe que nós estamos estudando um pouco sobre como existia uma doutrina chamada dos judaizantes ali naquela região e que como eles buscavam, de certa forma, atacar o evangelho, né? O evangelho puro, o evangelho verdadeiro e simples. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tem esse objetivo de, digamos, extinguir aquela heresia que estava começando a crescer dentro da igreja da Galácia. Né? Você ver comigo no Gálatas 1, versículo 6, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, essa carta de Gálatas, ela tem esse objetivo de buscar defender a realidade e a verdade de qual é o evangelho que salva. E aqui a gente tem estudado, já estudamos todo o capítulo 1, e na última vez que eu estive pregando, acho que de 2 semanas atrás, nós começamos Gálatas capítulo 2, e nós fomos até o capítulo 5, versículo 5. E agora, a partir do versículo 6, nós vamos ver aqui em Gálatas 2, a partir do 6, que Paulo vai continuar o seu testemunho. Lembra que a partir do versículo 11, ele começa a defender a autoridade que ele havia recebido de Cristo. E aí ele diz que essa autoridade não veio só de Jesus, mas que também essa autoridade que ele recebeu foi reconhecida pelos outros apóstolos. E aí nós vimos um pouco disso na última vez que nós estudamos, comparando os acontecimentos aqui em Gálatas 2 e Atos 15, né, quando ocorreu aquele concílio em Jerusalém, acerca dessa heresia dos judaizantes. Então ele continua falando aqui em Gálatas 2, versículo 6. Né, ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele, Gálatas 2:8, né, ele diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente isto, que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Oremos. Amado Pai, damos graças pela Tua palavra e por como ela nos ajuda a entender um pouco mais, não só sobre a vida de Paulo, mas principalmente sobre o Teu Evangelho, sobre como ele é poderoso para salvar nossas almas, para transformar as nossas vidas, e sobre como ele também é poderoso para nos unir, não só no Teu corpo, mas também realmente como igreja, como irmãos, como pessoas que adoram o único e verdadeiro Deus. Damos graças que no Teu plano soberano o Senhor escolheu nos colocar dentro desse Teu reino soberano. E te pedimos que ajuda-nos também a reconhecer isso e conseguir viver de uma maneira cada vez mais que agrada a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, então aqui em Gálatas 2, versículos 6 a 10, o que nós vamos ver hoje à noite é que o evangelho verdadeiro, ele vai alcançar, ou melhor, ele vai unir os líderes
ele vai unir os povos e ele também vai unir até as classes sociais. Né? Quando, como eu disse, existia uma tentativa de atacar o evangelho ali na Galácia, e de que maneira eles buscavam fazer isso? O primeiro ponto que eles buscaram fazer foi atacando a autoridade do apóstolo, atacando a autoridade de Paulo, que era quem estava ensinando a eles. E a gente estudou isso no capítulo 1 e agora no início do 2. Então ele se defendendo, ele começa mostrando, né, que ele foi até Jerusalém, isso a gente vê a partir do versículo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. E chegando em Jerusalém, ele apresentou qual era o evangelho que ele estava pregando, e nós vamos ver hoje à noite que os líderes da igreja de Jerusalém concordaram com Paulo. Né? Houve união entre eles. Então, à medida que nós vemos que o evangelho, na primeira parte desse capítulo, vai mostrar o amadurecimento na vida do cristão, agora ele vai mostrar como esse mesmo evangelho, ele também une aqueles que estão liderando, ele une os povos e ele vai unir também até as classes sociais de nossa sociedade. Por que eu digo que ele une os líderes? Porque veja o que ele diz no versículo 6. Diz, e quanto àqueles que pareciam de ser maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quem eram esses aqui que ele disse que pareciam ser de maior influência? Se você continuar no contexto, você vai ver no versículo 2 que ele diz, né, que ele subiu a Jerusalém em obediência a uma revelação. E ele expôs o evangelho, diz o evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então, quem eram esses de maior influência? Ele revela quem eram esses de maior influência aqui no versículo 9, quando ele diz: Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão. Então, esses que eram de maior influência eram os apóstolos, líderes da igreja de Jerusalém. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago. Ele tinha uma grande associação com os judeus e isso trazia uma força para ele como um pastor naquela igreja dentro de Jerusalém. Pedro também tinha um grande ministério entre os judeus. Então, como eles estavam ali em Jerusalém, eles eram realmente aqueles líderes, né, aqueles apóstolos que estavam andando com Jesus. E aí Paulo diz, quando ele chega para Jerusalém e ele mostra o que ele estava ensinando, digamos assim, aos Gálatas, ou onde ele havia ido, eles aprovam. Eles não, como Paulo diz, eles não acrescentaram coisa alguma, né? Não é que Paulo está dizendo que eles não tinham nada para ensinar a ele. Não é essa a ideia. O que ele está querendo dizer é que quando a gente comparou o que eu estava ensinando e quando comparamos o que Tiago, Pedro e João estavam ensinando, não tinha o que ser adicionado. Nós concordávamos. Né? Não é que ele está fazendo pouco caso dos outros apóstolos. Ele está dizendo apenas que porque eles estavam ensinando a mesma coisa, eles concordavam. Não tinha nada que fosse ser acrescentado. E por que os apóstolos, no caso Tiago, Pedro e João, não ensinaram nada novo a Paulo? Porque como a gente vê, todos esses quatro, eles aprenderam da mesma pessoa. Eles aprenderam de Jesus Cristo. Quando a gente lê aqui em Gálatas 1, versículo 11 e 12, a gente diz, Paulo diz assim, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo, né? Então, como é que Tiago, Pedro e João iriam dizer para Paulo, olha, está faltando alguma coisa em você aprender? Como é que eles poderiam dizer que Deus faltou ensinar alguma coisa a Paulo? Não tinha como.
né? A mesma coisa que eles aprenderam enquanto Jesus estava com eles, foi o que Jesus ensinou para Paulo. Não sei se você lembra onde tem esse texto que fala que Paulo ensinou, ou melhor, que Jesus ensinou diretamente a Paulo. É em Atos capítulo 9, no relato da sua conversão. Ele vai mostrar claro que foi Jesus quem passou um certo tempo, passou anos ensinando a Paulo. Então, o evangelho dele concordava integralmente com o evangelho que também estava sendo pregado aos judeus. É interessante que hoje em dia muita gente tem a ideia, né, de que Deus está escondendo alguma coisa, que é necessário algum tipo de revelação para a gente aprender alguma coisa a mais, né? Que a Bíblia, a única revelação que nós recebemos, ela não é única e poderosa o suficiente para a gente saber o que vem de Deus. É preciso uma revelação externa. Deus está escondendo alguma coisa. Deus está guardando algo escondido e eu preciso ter alguma experiência mística com Ele para poder ser, digamos assim, um cristão mais elevado ou um cristão mais espiritual. E quando a gente olha para a Bíblia, isso não é verdade, né? A mesma revelação que Tiago, Pedro e João receberam, e Paulo receberam, é essa revelação que nós temos hoje. Olha o que diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, você pode abrir lá, ou se você não quer chegar até o finalzinho da Bíblia, você pode ler também aí no slide, eu acho que dá para ler, ele diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando Pedro ele vai falar sobre as Escrituras, ele diz que nós temos todas as coisas, foi nos dado, essa ideia de doados, né? Foi nos dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não falta nada, são todas as coisas. Onde é que estão essas coisas? Ele diz que é através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Não está aí, mas se você está em 2 Pedro 1, o versículo 4, ele continua falando. 2 Pedro 1, 4, ele diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então foram-nos doadas todas as coisas. Através de quê? Através do conhecimento completo de quem nos chamou, que é Jesus Cristo, que é Deus, né? Essas revelações, digamos assim, que nós precisamos, já nos foram dadas. Elas estão onde? Estão na Bíblia, né? A gente precisa estudar mais as Escrituras e esperar menos algum tipo de revelação externa ao que a Bíblia já nos fala. Porque nelas, na Bíblia, nas Escrituras, já existem todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Quem é que não quer ter vida? Tem alguém aqui que não quer ter vida? Será que tem alguém que não quer ter um viver mais piedoso? Creio que não. Acho que são coisas que todos nós queremos, né? E essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade, que Pedro vai dizer que vão nos ajudar a viver livres da corrupção, das paixões que há nesse mundo. Aí, para que não restasse dúvida que Pedro estava falando das Escrituras, ainda aqui em 2 Pedro 1, você pode ler comigo os versículos 16 a 21. Ele diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Pedro está dizendo, nós vimos a Jesus Cristo, nós não estamos inventando mitos. Aí ele diz, pois ele recebeu da parte de Deus, versículo 17,
Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você lembra aqui quando foi isso? No Monte da Transfiguração, Mateus 17. Ele diz, nós estávamos lá, nós vimos isso. Ele diz, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Então ele diz que a Bíblia, a palavra profética, é como uma luz que brilha em lugar tenebroso. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não adianta a gente pedir a Deus, Senhor, me revela o que está acontecendo nessa pandemia. Por que que o Senhor quer que essa pandemia exista? Por que isso está acontecendo, Senhor? Me mostra em um sonho. Eu preciso saber, eu preciso contar para os meus familiares. Porque o texto é claro, ele diz que nenhuma profecia jamais foi dada por vontade humana. Deus não vai revelar só porque eu quero. Não é assim que funciona. Ele já revelou tudo o que ele queria e ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Como o versículo 3 de 1 Pedro diz, 2 Pedro diz. Todas as coisas nos conduzem à vida e à piedade, nos foram doadas pelo seu divino poder. E interessante que quando a gente chega em Deuteronômio 29, o Senhor diz assim para Israel, ele diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Né? Então, o que Deus não deixou revelado, o que Deus não deixou na Bíblia, não nos interessa. Só interessa a Ele. É Ele quem sabe. Né? É Ele quem é Deus. É a vontade dEle. Não é a vontade do homem. Mas aquilo que Ele revelou, as Escrituras que Ele nos deu, a Bíblia Sagrada que está em nosso meio, que foi nos dado através do trabalho feito com os apóstolos, com os profetas, elas pertencem a mim e a você. Elas têm um grande poder para nos conduzir à vida e à piedade. Elas não são um amuleto que você deixa em cima do armário com as folhas abertas e só caindo poeira naquela página. Não, elas têm um grande poder de nos conduzir à vida e à piedade. Nós podemos louvar a Deus que nós temos acesso às Escrituras. Já imaginou você morando no Irã, como o João Pedro falou para a gente hoje à noite? Um local que você, ser cristão, você vai para a prisão, você não tem acesso às Escrituras, você não pode ver o manual que Deus deixou para o homem ter uma vida viva, ter uma vida piedosa. Como será que você está estudando a sua Bíblia durante a semana? Mas talvez você está aqui hoje à noite e você ainda não foi conduzido à vida. Já parou para pensar nisso? Talvez você está aqui hoje à noite e você ainda não entende o que é vida ou o que é vida eterna. Será que você já foi conduzido à vida? As Escrituras vão mostrar o que é a vida. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as Escrituras, elas nos conduzem e nos mostram quem é Jesus, quem é a vida, quem é o Salvador. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não foi conduzido à vida, lembra desse versículo, né? A vida é Jesus Cristo. Ele que é a vida eterna. E vida eterna começa com vida na terra.
É uma frase que o pastor Roger gostava de dizer, não é uma frase minha, mas eu decorei, né? Ele diz, vida eterna começa na terra. Não adianta eu querer dizer que quando eu morrer, eu vou me resolver com Deus. Porque vida eterna começa enquanto eu estou na terra. Por que você está dizendo isso, Lucas? Porque o próprio Deus diz. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem à vida se você não crê nele antes. E ele continua dizendo, João 17:3, ele diz, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Qual é a definição de vida eterna de acordo com Jesus? João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a definição de vida eterna, de acordo com as Escrituras. Então, você já foi conduzido à vida? Será que você já creu que Cristo realmente é a vida e quer te dar a vida eterna? Abra rapidinho comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1, na verdade. É Efésios 2 mesmo. Efésios 2, versículo 1. Ele diz o seguinte, né? Paulo falando, ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todo aquele homem, toda aquela mulher que ainda não creu em Jesus Cristo para a vida eterna, não entregou sua vida a Jesus, não foi conduzido à vida, de acordo com a Bíblia, o que é que ele é? Ele está morto nos seus vossos delitos e pecados. É por isso que vida eterna começa na terra. Porque enquanto nós não cremos em Jesus, nós estamos mortos. E para você que já creu em Jesus, será que você tem vivido uma vida piedosa? Será que você entende o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Onde é que a gente conhece mais de Deus e de Jesus Cristo? É na sua palavra. Se eu não estou lendo a minha palavra, se eu não estou lendo a minha cópia das Escrituras, se eu não estou fazendo meus devocionais semanais, se eu não tenho cultos em minha casa, aqueles cultos familiares, se eu não canto louvores a meu Deus, como é que eu estou conhecendo mais ao Senhor? Como é que eu estou vivendo vida eterna? Não estou. Vida eterna começa com vida na terra. Começa com Jesus nesta terra. Você está em Efésios? Pode só voltar algumas páginas para Gálatas, né? Gálatas capítulo 2. Paulo vai continuar. Ele vai dizer o seguinte, que não somente o evangelho ele vai unir aos líderes, né? Porque veja que o evangelho dado por Jesus a Paulo, Tiago, Pedro e João alcançou a eles, uniu a eles, né? Ele não somente uniu a esses líderes, mas ele também vai continuar dizendo que o evangelho uniu os povos. Por quê? Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que existia um povo escolhido por Deus, que eram chamados judeus, né? E existiam aqueles que não eram judeus, que eram chamados gentios. Então, quando Paulo continua dizendo aqui, no versículo 7, ele diz, antes, pelo contrário, quando Tiago, Pedro e João viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, quando eles viram isso, o que é que eles fizeram? Né? Versículo 9, ele diz, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra
da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, pelo contrário, quando eles ouviram, né, que Paulo estava tendo um ministério de pregação aos gentios e que o que Paulo pregava era a mesma coisa de que eles estavam pregando aos judeus, eles estenderam a comunhão a Paulo e Barnabé. Eles encorajaram Barnabé e Paulo a continuar naquela obra de evangelização dos gentios. Né? Ele não está dizendo aqui que existem dois tipos de evangelho. Né? Talvez se você ler o versículo 7, você fique com essa dúvida. Né? Ele diz, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, então parece que ele está diferenciando que existem dois evangelhos. Um evangelho da circuncisão e um da incircuncisão. E não é isso que ele está falando. Porque como a gente já estudou até agora, todo o capítulo 1 é justamente ele defendendo que só existe um evangelho. Só há um evangelho. O que Paulo está comunicando aqui, né? Ele está comunicando que existiam dois povos diferentes para serem alcançados pelo mesmo evangelho. Qual é esse evangelho? Você pode ler comigo, né? Gálatas 1:4. Qual é o evangelho que Paulo defende? É este, ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Este é o evangelho. Este é o evangelho puro, simples, verdadeiro. Né? Só há um. Então, seria loucura, como Paulo diz, dizer que existe mais de um evangelho, porque esse evangelho não pode ser mudado. Ele foi estabelecido por Deus. Deus separou líderes. Todo o capítulo 1 de Gálatas é sobre isso. Deus separou líderes para pregar o seu evangelho. Deus não só separou os líderes, né? Ele enviou Jesus a esta terra para morrer por mim e por você. Foi Ele quem se entregou pelos nossos pecados. E é através desse evangelho que Jesus é glorificado. Não é outro evangelho, é através desse. Né? Então, como eu disse, o que ele está querendo comunicar é que Deus separou Paulo para pregar aos gentios. É isso que ele está dizendo. Porque olha comigo o que ele diz em Romanos 15, versículos 15 a 16. Ele fala assim, falando aos romanos, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Qual foi essa graça que foi dada por Deus a Paulo? Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. O que é que ele vai fazer como ministro de Cristo Jesus entre os gentios e não entre os judeus? No sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então a gente vai ver várias vezes nas Escrituras essa ideia de que Paulo era um apóstolo separado para os gentios. Isso não significava dizer que Paulo só pregava aos gentios e que Pedro, Tiago e João não pregavam nunca aos gentios. Não é isso que existe. Né? Quando a gente vê o livro de Atos, nós vemos que Paulo, quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era uma sinagoga. O que é que tem numa sinagoga? Judeus. Né? Então, era apenas o ministério que ele foi separado, era para ser aos gentios. Né? Então, a gente vê que a mensagem do Evangelho, quando Cristo morre e ressuscita, ela agora não pertence mais a um povo específico. Ela não pertence mais apenas aos judeus. Ela agora é estendida a todas as nações. Que foi que Jesus falou em Mateus 28. Né? Ide por todo o mundo. Né? Batizar e fazer discípulos. Vamos lá ler Mateus 28, 18 a 20. Né? Ele diz que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E que a obrigação agora dos seus discípulos era pregar esse evangelho a toda criatura.
Mateus 28, ele fala, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando a gente olha Gálatas e a gente vê o que Deus fez na vida de Paulo e o que Deus fez na vida de Tiago e Pedro e João, nós percebemos que Deus, ele não só escolhe seus servos, mas ele também capacita eles. Ele capacita eles para levar o evangelho para onde ele separou. Foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com os outros apóstolos, né? Essa mensagem de que agora é para todos os povos. Então, mas talvez você esteja um pouco curioso, que palavra é essa, né? Quem seriam essas pessoas, gentios, né? É uma pessoa que é muito gentil, né? Talvez não é esse o sentido, né? A palavra gentil, ela vem do hebraico, é a palavra, agora me fugiu, goim, né? Vem desse sentido da palavra do hebraico e significa basicamente nações, pessoas. Então, gentil para um judeu, ele era simplesmente alguém que não era judeu. Era alguém separado do povo judaico. Era alguém separado das alianças. Era alguém alheio à vontade de Deus. Era um povo que conhecia muitos deuses, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Essa ideia de um gentio. Tanto que os judeus, quando você vai estudando a Bíblia, você vai ver que muitos deles tinham uma aversão aos gentios. Né? Hoje em dia ainda existem assim. Se você viaja para Israel, se você encontra com um judeu ortodoxo no avião, ele não senta ao seu lado, porque você é gentio. E ele não pode sentar ao lado de um gentio. É interessante. Porque ele entende que você, na mente dele, está separado das promessas que Deus reservou para o povo escolhido, Israel. E que grande privilégio é nós entendermos e sabermos que esse véu que separava, como diz o cântico e como diz as Escrituras, ele já não existe mais. O véu que separava, que fazia separação entre judeus e gentios, ele não mais existe. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele estendeu a sua graça a todos nós. Olha, volte lá para Gálatas. A gente já vai chegar, Deus permitindo, em Gálatas capítulo 3, mas podemos já dar uma olhadinha antes. E aqui no versículo 24, em Gálatas 3, ele diz assim, de maneira, Gálatas 3, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E aí ele continua no versículo 26. Pois todos vós, sois filhos de Deus, através de quê? Mediante a fé em Cristo Jesus. Aí ele continua. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que grande alegria. Olha Efésios, passe algumas páginas, talvez 4, 5 páginas, você vai chegar em Efésios 3, versículo 6. Efésios 3, versículo 6. Paulo vai dizer que existe um mistério. Olha, quando alguém dizer para você que existe um mistério, não existe mistério. Quando existia um mistério, o mistério foi revelado, certo? Toda vez que você vê nas Escrituras dizendo, tem um mistério, aí logo depois ele revela qual era esse mistério. Então, tente evitar cair nessa questão de um misticismo exacerbado. Então, quando ele diz no versículo 5, Efésios 3, 5, o qual em outras gerações
não foi dado a conhecer aos filhos de um homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aí qual é esse mistério que ele está falando, que foi revelado? A saber, que os gentios, ou seja, nós, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Através de quê? Por meio do Evangelho. Aí ele diz, o qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Então o Evangelho, ele une a nós, ele une o povo judeu e une os gentios. O poder de Cristo alcança a mim e alcança a você. Já pensou? Que alegria! Todos que colocam a sua fé em Jesus Cristo são também herdeiros com Jesus. São herdeiros de todas as coisas que ele tem para receber pelo sacrifício que ele fez. Não tem etnia, não tem dom espiritual, não tem uma posição na igreja que vai fazer você mais, digamos assim, agradável, de fazer você mais crente. Porque mediante a fé, como diz Efésios, mediante a fé em Jesus, todos nós, seja você judeu, seja você grego, seja você alagoano, pernambucano, aqui temos muitos cearenses, né? De onde você for, de qual nação você for, Cristo alcança, o Evangelho alcança, o Evangelho chega, salva e transforma. Mediante a fé, todos nós somos herdeiros em Jesus. Sabe o que isso significa? Que não nos falta nada, irmãos. Não nos falta nada, porque nós já somos filhos de Deus. João 1:12, ele vai dizer qual é a maneira que nós somos feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas do Senhor, mas existe uma especificidade para ser filho de Deus. Ele fala, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, herdeiros de Deus, filhos de Deus como Jesus Cristo. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, como eu sou feito filho de Deus? Quando eu creio no nome de Cristo. Será que você crê que ainda falta algo para você? Não sei, a gente às vezes tem a sensação de que sempre falta alguma coisa, né? Quando perguntaram ao homem mais rico do mundo quanto mais rico ele ainda gostaria de ser, ele disse, só mais um pouquinho. Ele já era o homem mais rico do mundo, mas ele ainda queria ser um pouquinho mais rico. Existia aquela sensação de que faltava algo para ele. Mas para nós que já cremos em Cristo, para nós que já fomos conduzidos à vida, para nós que olhamos para Jesus e vemos Ele como nosso Senhor e Salvador, e que já nos livrou de qualquer coisa que possa acontecer neste mundo, não falta nada. Não falta nada. Nós estamos vivendo dias realmente muito difíceis, né? Mas se você é filho de Deus, não existe um pai melhor do que Deus. E Ele está cuidando de todos nós, né? Então, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro, ele une também os povos. Ele une a nós nessa grande promessa de salvação. Além disso, partindo para o finalzinho da nossa mensagem, ele também une as classes sociais, né? Porque se você voltar lá em Gálatas 1, Gálatas 2, versículo 10, ele diz o seguinte: qual foi a única recomendação que Tiago, Pedro e João fizeram para Paulo? Ele diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, quando você lê isso aqui, não pense que ele está falando de todos os pobres. Por quê?
Porque se fossem de todos os pobres, iria ter canto que Paulo fosse, que não ia ter pobre, que precisaria ele ser lembrado dos pobres? Não teria. Todo canto que nós vamos, tem gente pobre. Todo canto que nós estivermos, né, a não ser que vocês sejam a alta celebridade aqui de Alagoas, mas com certeza, pelo menos eu não conheço alguém aqui que seja, né? Você vai encontrar com pessoas de uma classe social mais baixa. Então, o que Tiago, Pedro e João estão dizendo para Paulo não esquecer, né? Ele diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, ele e Barnabé, era a ideia, né? Vocês estão indo para os gentios, vocês estão saindo de Jerusalém, vocês não vão estar na Judéia, vocês vão estar pregando realmente aos gentios, mas não esqueçam dos pobres judeus. Por quê? Porque existia uma obrigação, quando você estuda o Antigo Testamento, estuda a lei, você vai ver que existia uma obrigação nacional de que se você era um judeu e tinha um irmão seu da nação em dificuldades financeiras, você era obrigado a ajudar ele. Você tinha que ajudar ele financeiramente. Quando você estuda Levítico, você vai ver isso. Então, é justamente o que Paulo está dizendo. Que a recomendação foi, ok, nós abençoamos você, nós encorajamos vocês a irem pregar aos gentios. Que grande alegria que os gentios são co-participantes conosco do Evangelho. Mas não esquece de cuidar também dos pobres do seu povo. E aí Paulo diz, o que também me esforcei por fazer. Então, quando a gente estuda esses textos que Paulo fala sobre finanças, a gente vai ver que realmente é essa a ideia. Por exemplo, vamos lá em Atos capítulo 11, versículo 27, Atos 11, 27. Ele fala o seguinte, Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de quem? Barnabé e de Saulo. Então você vê que existia um zelo, ou digamos assim, uma atitude dos discípulos de ajudar quem? A fome era em todo mundo, mas o que eles estavam buscando ajudar? Aos irmãos que moravam na Judéia. Né? Atos 24. Você vai ver Paulo se defendendo diante de Félix. Lembra que Paulo disse, eu me esforcei por ajudar os pobres. Né? Mas quais eram esses pobres? Aí ele diz, Atos 24, versículo 17 a 19. Diz, depois de anos que eu estava trabalhando para Deus, eu vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Então, o que é que Paulo veio fazer? Veio trazer esmolas à nação. Então, sempre que você vai ver ele tratando desse assunto, essa moeda daqui é um denário, né, daquela época. Então, sempre que você vai ver Paulo tratando esse assunto, é com relação ou aos judeus crentes que estavam ali na região da Judéia, na região de Jerusalém. Olha o que ele continua dizendo em Romanos 15, versículos 25 e 26. Ele encorajava as igrejas a fazer isso, né? Porque ele fala, Romanos 15, 25, mas agora eu estou de partida para onde? Para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem onde?
em Jerusalém. Né? Então, novamente essa ideia. Se você vai para 1 Coríntios, capítulo 16, você vai ver mais uma vez Paulo agora encorajando a igreja de Coríntios a servir nessa área também, de ofertar aos irmãos, aos necessitados em Jerusalém. Ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Ele já tinha ensinado aos Gálatas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, a gente vai vendo que quando Paulo está falando sobre a questão de ajudar através das finanças, existe um povo específico que precisa ser ajudado, não é todo mundo, porque simplesmente não dá para você ajudar todo mundo. Existe um povo específico que precisa ser ajudado, e ele coloca também alguns, digamos assim, algumas dicas, né? Ele diz, procura ver com os líderes, né? Porque ele fala que quem vai levar essas ofertas são aqueles que aquela igreja aprovar, né? Então, não é qualquer pessoa. Você vai ter cuidado, você vai procurar saber quem é que está realmente cuidando do seu dinheiro. Então, graças a Deus, hoje em dia, e nós, por não sermos judeus, não precisamos enviar dinheiro, pagar impostos ou ajudar os pobres judeus em Jerusalém. Contudo, nos nossos dias, como estamos vivendo hoje, nós podemos ser como os coríntios. Olha, os coríntios, aqui em 1 Coríntios 16, Paulo ensina a eles. E quando Paulo escreve 2 Coríntios para a mesma igreja, ele louva a Deus porque eles aprenderam. Ele diz, porque o serviço, 2 Coríntios 9, 12 a 13, o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pelo quê? Pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Então, é uma obediência que você está fazendo ao Evangelho. Através de quê? Como é que você obedece? Uma das maneiras também de obedecer ao Evangelho de Cristo. Ele diz, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, né? Suprindo a necessidade dos santos. Então, como é que será que a gente pode ajudar? Né? Nós não temos mais a necessidade de, nem temos a obrigação de enviar ofertas a Jerusalém, mas ainda existe a necessidade de auxiliarmos irmãos. Ainda existe a necessidade de auxiliarmos aqueles crentes que estão passando por dificuldade financeira. Né? Uma dica ou uma forma sábia de fazer isso é você procurando saber com os líderes quem está passando esse tipo de dificuldade. Né? Escutando quem é que pode receber. E, novamente, quando a gente fala mais abertamente na igreja sobre isso, são os nossos missionários. Né? Nessa pandemia, você pensa nos missionários que estavam vivendo, somente o sustento deles era através das igrejas. E as igrejas foram fechadas. E os irmãos não tinham como devolver os seus dízimos às igrejas. Ou não tinham como enviar. Muitos irmãos eles não enviam as suas contribuições para a conta da igreja. Eles depositam lá no gasofilácio. E aí o tesoureiro da igreja é que encaminha para os missionários. E quando não pode fazer isso, o que é que faz? O missionário deixa de receber. Então, se você quer ajudar mais nessa área, que você quer obedecer assim como Paulo obedeceu, lembrando de outros mais necessitados, lembra das suas ofertas missionárias. Não esquece dos missionários. Procura saber quais são aqueles que estão mais em necessidade, porque eles realmente só vivem
da igreja, né? A grande maioria deles só vive da igreja. Então o evangelho, quando a gente vê aqui em Gálatas, o evangelho, ele vai ser isso que vai unir, né? Não só os líderes, como a gente viu, não só Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé, João, mas ele também vai unir os povos. Que grande graça nós recebemos. Cristo morreu não só pelos judeus, morreu por todos e abriu as portas da salvação para nós, gentios. Que grande graça nós recebemos quando olhamos para a cruz, né? Além disso, o evangelho ele vai unir também a gente de uma maneira de ajudar uns aos outros, também através de nossas ofertas, né? Porque o evangelho ele não distingue classe social. Ele salva a todos. Então, como é que você tem estudado a sua palavra mais? Né? Será que você concorda? Assim como Paulo e os líderes de Jerusalém concordavam entre si? Será que você, à medida que estuda a sua palavra, concorda com os líderes da sua igreja? Será que existe esse tipo de união? Ou será que você não tem estudado a sua palavra e talvez por isso discorde de algumas coisas, né? Ou como é que você está vivendo a sua vida? Né? Cristo veio para nos dar vida eterna. Nós fomos conduzidos à vida. Nós temos a Bíblia que nos mostra quem é a vida, Jesus Cristo. Será que você já foi conduzido? Ou será que você já foi conduzido, mas ainda acha que precisa de alguma coisa de Deus? Falta alguma coisa. Não nos falta nada. Nós somos herdeiros com Jesus Cristo. E será que você tem servido também financeiramente aos outros irmãos? Oremos. Amado Senhor, damos graças pela Tua palavra e damos graças pelo livro de Gálatas, que nos mostra como, no meio de uma grande perseguição ao Evangelho, o Evangelho ele sempre supera a aprovação que é dada a ele. Nós louvamos porque o Senhor preparou esses homens, preparou os apóstolos, preparou Paulo, preparou Barnabé, para trazer até nós hoje, ainda temos hoje esse acesso ao Evangelho, o acesso às Escrituras. Ajuda-nos a viver mais como crentes, mais como pessoas que estão vivendo uma vida piedosa, porque a Tua palavra nos traz todas as coisas que nos conduz à piedade. Ajuda-nos também a ser mais gratos, ó Deus, olhando mais para Jesus e percebendo que não precisamos de mais nada. Tua palavra diz que quando nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar, tudo aquilo é acrescentado. Tudo o que mais nós precisamos é acrescentado. Porque não existe Pai melhor do que o Senhor. O Senhor realmente é um Deus bondoso. É um Deus maravilhoso. E também que nós possamos estar alertas e cientes também da nossa necessidade de contribuir com os irmãos em necessidade. Ajuda-nos a estar atentos para conseguir perceber as oportunidades que o Senhor vai nos dar de nós atendermos a esse chamado de ajuda também uns aos outros. Muito obrigado por hoje à noite, por todos os irmãos também que já chegaram. E em nome de Jesus, amém.